Agora esta chamada está sendo gravada. Agora esta chamada está fazendo anotações. Boa noite, galera. Boa noite, não, né? Boa tarde. Ó, espero que vocês estejam bem para a gente poder começar o nosso momento de aula hoje. Ô, Ana, aqui tá tão escuro, velho. Agora de tarde aqui eu achei meio assustador. Tá frio aí na sua cidade, Ana? Ô, Ana, a gente tá na página. Vamos começar na página 10. Página 10. Ô, Ana, eu cheguei em Valadares hoje de manhã cedo, né? Aí eu cheguei, tomei um banho, tipo assim, como passei a noite dentro do ônibus, aí eu falei, vou deitar. Aí deitei. Aí quando eu acordei, não senti tanto frio, não. Agora, mano, de tarde, em especial agora depois das 3, pô, eu achei muito diferente. Não sei se a Duda vai concordar comigo, mas tá até parecendo uma outra Valadares, saca? Ó, então vamos lá. A gente vai começar assim, né? Tem que terminar aqui a refração, que eu não te contei umas coisas, né? Então, vamos trabalhar aqui Aliás, deixa eu começar pela difração, porque é importante eu chegar onde eu preciso. Que é isso aqui, ó. Ó, raro, né? Valadares fazendo calor é até fora do contexto. Então, vamos começar. A aula de hoje, eu preciso te contar sobre esse fenômeno que está aqui, ó. Que é o fenômeno chamado de difração. Até agora, o que a gente conversou foi basicamente falar da refração. É verdade, ô Duda, eu também tô achando, tá com jeito de chuva, tá com cara de que vai chover, mas Valadares também difícil deduzir essas coisas, né? Parece que quando ameaça chover não chove. Ó, oh, estranho, Valadares é estranho de tudo. E aí, voltando, até agora o que a gente conversou foi, a gente falou de reflexão, a gente falou de refração. Foi isso que a gente conversou até agora. E aí, na nossa aula de hoje, eu preciso conversar sobre o tópico chamado difração. Gente, eu não sei se vocês entenderam, mas Ô, Duda, eu conheço essa foto de perfil sua. Depois, depois a gente conversa sobre. Eu também assisto essas coisas, enfim, tô entregando. Ó, mas eu gosto, é legal. Aí, é o seguinte, voltando, né? Eu olhei aqui, agora eu lembrei. Eu lembrei de comentar com você na última aula, mas acabei esquecendo. E agora eu tô viciado, né? Não tenho vergonha não de falar, eu sou viciado naquelas novelinhas vertical, mano. Passei pela fase dos doramas, aí comecei a gostar de algumas bandas de J-pop, que não é K-pop, é J-pop, é pop japonês. Muito legal. E aí agora eu tô na fase das novelinhas vertical, aquelas novelinhas de Instagram, de TikTok, cara. Aquilo tá me prendendo pra caramba, velho. É muito massa. Só não cheguei na fase da novelinha das frutas ainda, Ana. Mas o resto, mano, ó, é muito bom. Mas aí voltando, foi mal, foi um minuto de distração. Aí, voltando, galera que tá assistindo a aula gravada, eu vou começar de novo. Então, pessoal, a gente estava falando que nas últimas aulas nós estávamos falando dos fenômenos reflexão, depois refração, e hoje eu quero te apresentar mais três. O fenômeno da difração, que a nível de Enem não tem fórmula. Então ele é bem gostosinho, ele é bem assim, cheio de aplicações legais, você vai ver. Depois, a gente, além de falar da difração, vai falar da polarização. E se der tempo dentro daquilo que eu pretendo falar para vocês, hoje eu também quero falar da ressonância. Poxa, Manelli, mas você ficou uma aula para falar de cada um. Você ficou uma aula para falar da reflexão, uma aula para falar da refração. E agora, para falar desses três,
é suficiente uma aula, é porque eles não têm fórmula, eles não têm nenhuma passagem matemática que o Enem cobre. Então, a difração, a polarização e a ressonância são fenômenos teóricos. E o mais legal, Ana, que geralmente eles estão sempre associados às questões mais fáceis do Enem. Então, é algo assim, para a gente garantir, e muito bom para uma tardezinha, bem friozinho, né? Uma tardezinha bem agradável para a gente estudar, porque são coisas teóricas, cara. Então vai ser até legal. Por isso que eu falei que vai ser pouco tempo, né? Nada exagerado, não. E aí a gente começa pelo fenômeno da difração. O que é o fenômeno da difração? Está aqui escrito, eu não vou ler, tá? Mas vou tentar te explicar. A difração ela acontece toda vez que uma onda, lembrem-se dos vários exemplos de ondas que a gente conhece: onda sonora, onda na água, onda luz. Então, ela acontece toda vez que uma onda ela tem a capacidade de atravessar, por exemplo, um buraco. Ela atravessa uma fenda e, e se espalhar depois disso. Ou a gente também pode dizer que a difração acontece toda vez que a gente tem uma onda, ela contornando uma parede, um obstáculo, e na sequência ela se espalha, tá? Essa palavra aqui, ó, era espalha e não espelha, tá? Tá errado aqui. Ô, professor, então assim, ó, vou te dar um exemplo bem legal, hein? Antes da gente seguir. Ó, vou te dar um exemplo bem legal. Eu e os meus desenhos. Desenho bem legal para a gente falar. Ó, burro. Ops. Nada de chamar você de burro, professor. Ó, então é o seguinte. Eu quero que você imagine uma cena que é um clássico, né? Imagina um cachorro que tá. Ó, esse aqui é um cachorro. Ficou muito bom, meu cachorro. E esse cachorro, ele tá de um lado do muro. Tá dentro de um quintal. Tá preso lá no quintal, não sei, alguma coisa assim. E do outro lado do muro tem uma pessoa, né? O cachorro é quase do tamanho da pessoa. E aí, esse cachorro ele vai latir, emitindo uma onda sonora, emitindo um som. E quando ele late, o som ele bate na parede. E claro, o som bate e volta, sofre reflexão. Mas uma parcela da energia do som acaba atravessando a parte de cima do muro. Tanto que a onda sonora ela chega no ouvido da pessoa que está do outro lado do muro. Então, essa ideia, essa capacidade de contornar o obstáculo, que é o muro, ela é uma característica que todas as ondas têm, que se chama difração. Então, por exemplo, ó, suponha que agora você esteja dentro do seu quarto com a porta fechada, mas alguém lá do lado de fora te grita. Aí gritou fulano. E você consegue ouvir essa pessoa te gritando. Isso é porque o som atravessou os buraquinhos que fica entre a porta e o piso, que esse buraquinho fica embaixo da porta. Atravessou os buraquinhos da lateral da porta e chegou até onde você está. Essa capacidade que a onda tem de atravessar buracos ou contornar paredes, muros e chegar até você é o que a gente chama de difração. Então, difração é esta capacidade. A figura que eu coloquei aqui é só uma figura para você visualizar como funciona a difração na prática. Ó, então, se você olhar para a figura, do lado esquerdo, eu fiz várias ondas. Essa é a onda incidente. Ela está vindo do lado esquerdo rumo ao lado direito. Isso aqui é tipo uma parede feita de madeira, tipo isso. E observem que tem uma fenda entre dois pedacinhos de madeira. Notem que quando essa onda passa por essa fenda, o que, que ela acaba fazendo? Ela atravessa a fenda e acaba se espalhando, não indo só na direção do buraco,
não indo só na direção da fenda, ela também consegue ir para os ladinhos. Isso é o tal do espalhamento. Isso que a gente está vendo é uma figura clássica de difração. Então, isso é o fenômeno da difração. Giovanelli, então, o que eu preciso saber para provas? Número 1, saber o que é a difração. Que é o que, professor? É quando uma onda atravessa uma fenda ou atravessa um obstáculo e se espalha. Coisa número 2 que você precisa saber para as provas. Você precisa saber identificar como visualmente, através de uma figura, que nem essa que está aí, que a gente tem uma difração. Então, por exemplo, ó, já aconteceu, não no Enem, mas já aconteceu de questões de vestibular trazerem questões, situações assim, ó. Um alto-falante, aqui na frente, uma espécie de muro com um buraco, e ele desenhava ondas assim, ó, vindo, ó, aqueles desenhos que a gente chamou de frentes de onda, vindos do alto-falante, indo com o objetivo de bater na paredinha. E aí, a figura trazia isso aqui, ó. Ela representava que depois da onda ter atravessado o buraquinho, a fenda, ela acabava se espalhando. Essa figura que você observa junto comigo aqui, que tem uma mudança, ó, a mudança é visual, é na figura. Uma mudança no formato das frentes de onda, essa figura, ela ilustra um caso de difração. Então, isso é um caso de difração. Então, de novo, a nível de prova, o que você precisa saber? Reconhecer o que é uma difração. Quando a onda contorna um obstáculo ou uma fenda e se espalha. Ou coisa número 2, a nível de prova você tem que saber reconhecer visualmente quando a gente tem uma refração. A gente tem uma difração, perdão. E a difração a gente tem visualmente quando a gente encontra este padrão, uma mudança no formato das frentes de onda. Tipo assim, nota que do lado esquerdo da figura, as ondas estavam retinhas. E nota que do lado direito, a gente tem um padrão das ondas curvadinhas. Isto é uma difração. Agora, tem mais coisa que a gente precisa saber sobre ela. O que mais me importa? Ó, para provas, o que mais me importa? Coisinha número 1, detalhes específicos. Você tem que lembrar que todas as ondas sofrem difração. Qualquer onda, não importa o tipo. Pode ser eletromagnética, pode ser mecânica, pode ser uma onda na corda, pode ser uma onda luminosa, pode ser literalmente qualquer tipo de onda. Todas as ondas sofrem difração, sem exceções. Coisa número 2. Existem condições para que uma onda sofra difração. A difração é um fenômeno especial. Coisa especial só acontece em condições, situações especiais. Então, quais são as condições? Aí, pessoal, quando você vai para uma prova, para falar, para resolver questões que têm a ver com difração, você tem que lembrar disso aqui, ó. Uma coisa assim, que tem que estar ou decorada, memorizada, aprendida, ou então você tem que tentar dar um jeito de associar isso, tá? Então, ou você decora ou você aprende. Essa é a verdade. Quais são as condições para que haja a difração? Então, vamos lá. Até coloquei aqui no material, ó,
as condições. Tá aqui bonitinho. Beleza? Condição é, olha que lindo. Todas as ondas, elas têm um comprimento de onda. Aquele lambda. Todas. E elas vão atravessar uma fenda. Elas têm que atravessar um buraco, por exemplo. Só que, para ser uma difração, para acontecer essa travessia, a gente tem que ter uma coisa associada ao comprimento de onda e ao tamanho da fenda. A regra está bem aqui descrita. Aí, Bruna, boa tarde. A regra está bem aqui descrita, ó. Se o tamanho da fenda, o tamanho do buraco, que eu chamei de D, ele é muito maior do que o comprimento de onda, não dá para ter a difração. Então, se o tamanho do obstáculo, da fenda, do buraco, é muito, mas muito maior do que o comprimento de onda, a gente não tem a difração. Agora, se o tamanho do buraco for aproximadamente igual ao comprimento de onda, a gente vai ter uma difração, que a gente chama de difração simples. Tipo assim, ela é perceptível, mas não tanto. Ela é perceptível, mas não tanto. Agora, se o tamanho da fenda ele for muito menor do que o comprimento de onda, então a gente vai ter uma difração acentuada. Ou seja, é muito perceptível. E aí, eu vou fazer uns comparativos aqui em cima, ó, nos meus rascunhos. Pelo que eu te disse, então, presta atenção. Vamos imaginar um buraco na parede. Esse buraco na parede tem tantos centímetros de tamanho. E aí vamos imaginar que está vindo uma onda. E essa onda tem um comprimento lambda. Para que a difração aconteça, foi o que eu disse, eu tenho que ter essas relações, ó. Quando o tamanho da fenda for muito menor do que o comprimento de onda, ou quando o tamanho da fenda for aproximadamente igual ao comprimento de onda, ou quando o tamanho da fenda for muito maior do que o comprimento de onda, nós teremos essas condições. Comprimento de onda muito maior do que o tamanho do buraco. Comprimento de onda aproximadamente igual ao tamanho do buraco. Agora, comprimento de onda muito menor do que o tamanho do buraco. Gente, para essas duas primeiras, a gente tem difração. Aí eu até falei assim, ó, esse caso de cima a gente chama de difração acentuada, que é uma difração mais perceptível. E essa do meio é uma difração simples. Agora, nesse caso aqui, ó, se o tamanho desse buraco for muito grande comparado ao tamanho da onda, comprimento de onda, a gente não vai ter a difração. Giovanelli, mas olha só. Me dá um exemplo prático, porque isso não ficou na minha cabeça, não. Perfeito. Então, nós vamos para o exemplo prático. Eu queria que vocês... Mas é para imaginar mesmo, tá? A cena. Vamos botar o número ali, ó. Ó. Eu queria que vocês imaginassem que o tamanho de um buraco, de uma fenda, por exemplo, da porta até o piso, quando você fecha a porta, não é que fica uma distânciazinha do pezinho da porta no piso? Eu vou fingir que essa distância aí, ó, é tipo assim, 2 centímetros, que é 0,02 metros,
que é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Só convertir para metro para ficar mais fácil a nossa abordagem. E aí, tem alguém que está emitindo uma onda de um lado, cujo comprimento de onda, que pode ser medido pela distância de uma crista até a outra, ou de um vale até outro, cujo comprimento de onda, eu estou falando sério, tá? O som da voz de uma pessoa, que é uma voz mais grave, ele tem mais ou menos aí um comprimento de onda, não estou de sacanagem, ele tem mais ou menos aí um comprimento de onda de 2 metros. Isso é o som grave. A voz de uma pessoa, uma voz grave, uma voz mais grossa, isso deve ter mais ou menos aí uns 2 metros. Legal? Nem toda onda vai variar muito, Ana, do tom de voz da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que fala mais grosso, uma pessoa que fala mais grosso, mais grave. Mas alguém que fala mais mediano, então vai ser um comprimento de onda menor. Alguém que fala com uma voz mais fina, né? Como é que é mesmo o nome disso? Soprano, né? Que fala para quem canta, soprano. Aí quem faz com uma voz mais fina, ela é uma pessoa. Você é soprano, por exemplo, Ana. Você é soprano. E aí, você, por exemplo, fala com um comprimento de onda que é bem menor do que esse. Saca? Geralmente as mulheres, elas têm uma tonalidade na voz mais aguda, mais fina. Ou seja, o comprimento de onda é maior. Perdão, é menor, né? Você faz. Ó, cara, que massa! Você tá em 2 faixas, que legal. Ah, você canta, velho. Você manja esse bagulho todo. Você é diferenciada. Ó, então, galera, aí voltando à nossa brincadeira. Nesse caso, olha o que a gente acaba percebendo. Como o comprimento de onda, ele é... Poxa, gente, eu não sou muito esperto não, mas eu acho que 2 metros, que é o lance do comprimento de onda, é muito maior do que 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Deixa eu até apagar aqui e escrever mais pro cantinho. Ó, lembra que a gente tem que comparar o comprimento de onda com o tamanho da fenda. Então, eu disse que 2 metros é um número do comprimento de onda. E o número relacionado ao tamanho da fenda é 0,02 metros. Então, eu entendo que o tamanho da fenda é muito menor do que o tal do comprimento de onda. Então, quer dizer que o som grave, ele entra nessa situação que a gente chamou de difração acentuada. Isso quer dizer, então, que um som grave, ele entra nesta classificação de difração acentuada. Ou seja, vai acontecer difração. Agora, olha a diferença, hein? Olha a diferença, hein? Vamos imaginar, de novo, a nossa paredinha com aquela fenda de 2 centímetros, que é 0,02 metros, que é 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Aí agora vamos imaginar, não o som, mas a luz. A luz. A luz, ela também é uma onda. E o comprimento de onda da luz, ixi, galera, o comprimento de onda da luz é assim, muito pequeno. É tipo 2 vezes 10 elevado a menos 7 metros. É coisa muito pequena, velho. Isso é o comprimento de onda da luz. Ou seja, se a gente for comparar o tamanho da fenda com o comprimento de onda, ó, comprimento de onda, 2 vezes 10 elevado a menos 7. Tamanho da fenda, 2 vezes 10 elevado a menos 2.
eu com certeza estaria classificando nesse caso aqui, ó, o caso 3. O tamanho da fenda é muito maior do que o comprimento de onda. É muito maior do que o comprimento de onda. E se isso acontece, a gente vai estar diante de um caso de uma difração inexistente. Ou seja, a onda, presta atenção no que eu vou falar, até vai atravessar, mas não vai se espalhar. Porque para ser a difração, a gente tem que ter o tal do espalhamento. Ou seja, a difração, para ela acontecer, a onda tem que atravessar o buraco e se espalhar. No caso da luz, ela até vai atravessar o buraco. Para quem lembra das aulas de ótica, ela vai atravessar em linha reta. Princípio da propagação retilínea. Não vai se espalhar. Então, se ela vai atravessar em linha reta, sem fazer o espalhamento, isso aqui não é difração. É assim que funciona. Então, quando você vai para as provas, você tem que saber essas coisas. Claro, você tem que saber o que é uma difração, reconhecer a figura que representa uma difração e reconhecer também essas propriedades. Número 1, todas as ondas sofrem difração. Número 2, para que haja difração, tem condições, que são essas. Quando você tem isso na cabeça para fazer as questões, olha como é que fica legal para a gente resolver. Ó, nós vamos fazer 2 questões aqui, aliás, uma, né, por enquanto, para a gente entender o processo. Dá uma olhadinha nessa questão 16 do nosso material. Ao assistir uma apresentação musical, né, nós estamos na questão 16 aqui, tá, galera? Ao assistir uma apresentação musical, o músico que estava na plateia percebeu que conseguia ouvir quase perfeitamente o som da banda, perdendo um pouco de nitidez nas notas mais agudas. Perdendo, ó que delícia, ó. Vou até destacar. Perdendo um pouco de nitidez nas notas mais agudas. Ou seja, ele ouvia melhor os sons graves. Porque sons graves difratam mais fáceis. A gente acabou de conversar sobre isso. Ele verificou que havia muitas pessoas bem mais altas à sua frente, bloqueando a visão direta do palco e o acesso aos alto-falantes. Então ele não conseguia ver muito bem o que estava no palco, mas ele conseguia ouvir. Ele conseguia ouvir, mesmo perdendo um pouco de nitidez nas notas agudas, mas ele conseguia ouvir. Continuo. Ele verificou que havia muitas pessoas bem mais altas à sua frente, bloqueando a visão direta do palco e o acesso aos alto-falantes. Sabe-se que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo e que a região de frequência das notas musicais é de nananã, nananã, nananã. Não vai fazer a menor diferença. Qual fenômeno ondulatório é o principal responsável para que o músico percebesse essa diferenciação do som? Ou seja, para que ele ouvisse o som, ouvisse predominantemente os sons graves e ouvisse pouco dos sons agudos. E é claro que a resposta é difração. Gente, até hoje, o que o Enem cobrou sobre difração é reconhecer, através de um texto, através de uma situação de desenho, se é ou não é difração. Então, a nível de Enem, o que você precisa saber é saber reconhecer quando tem uma difração. Ponto. É isso. Ó, tem uma outra questão aqui que envolve a difração, mas vou deixar ela para depois, porque ela vai envolver 2 temas. Então, lembra que eu te falei? Não é difícil. A aula de hoje é só teoria, porque estes fenômenos que nós vamos discutir hoje é só teoria. O Enem até hoje não cobrou nada matematicamente falando, só teoria. E aí, o fenômeno número 2 do nosso dia. O fenômeno número 2 do nosso dia é a polarização.
esse é danado. Esse é chato pra caramba. Eu preciso te explicar para a gente poder entender. Ó, presta muita atenção, hein? O nosso objetivo é falar do fenômeno polarização. A polarização é um fenômeno ondulatório. A polarização, ela acontece com ondas. Porém, só acontece com ondas transversais. Ô, Giovanelli, como assim só com ondas transversais? A gente fez esse bate-papo na nossa primeira aula de ondas. O que era uma onda longitudinal, o que era uma onda transversal. Na dúvida, dá uma olhadinha nesse vídeo. Mas, nesse momento, você pode só lembrar de alguns exemplos de ondas transversais. É o caso da luz, do raio-x, da onda na corda, do infravermelho. Ou seja, você, pelo menos botando alguns exemplos na cabeça, já vai te salvar de várias questões. Ô, Giovanelli, o som é uma onda transversal? Não. Cuidado. Então, o que eu vou te explicar aqui não acontece para o som, porque o som não é classificado como uma onda do tipo transversal. Ele é longitudinal. Então, para as provas, você tem que ir sabendo disso. Então, Giovanelli, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O que eu preciso saber para resolver questões sobre o tema polarização? Número 1, saber que a polarização não acontece com todas as ondas. Saber que a polarização só acontece com ondas transversais. Sugestão, lembre de alguns exemplos de ondas transversais. Luz, raio-x, onda na corda, infravermelho. O som é uma onda transversal? Não é. Por isso que o que eu vou discutir na polarização não acontece com o som. Beleza. Agora, você também, para as provas, precisa saber o que é a polarização. Então, antes de eu te explicar o que é a polarização, deixa eu te explicar o que acontece com toda onda transversal. Toda onda transversal, ela tem o seguinte comportamento. Olha que legal. Toda onda, ela é gerada por vibração. Tem que ter alguma coisa vibrando. Tem que ter alguma coisa vibrando. Faz uma onda na corda, você tem que fazer a corda vibrar. Faz uma onda luz, lá dentro das lâmpadas tem que ter cargas elétricas vibrando. Toda onda, ela é criada a partir de uma vibração. Agora, essa vibração, ela pode estar em várias direções. Por exemplo, se você parar para pensar em como a lanterna ela libera a luz dela, ó, quando aperta o botãozinho da lanterna, ela dispara o tal do raio de luz. Mas se eu pudesse, e a gente não tem essa capacidade, tá? Mas se a gente pudesse ver, a gente ia enxergar que a luz, para ela ser originada, tem coisas vibrando em várias direções. Então, a gente notaria vibrações em várias direções. Aí, para não ficar falando assim, ó que chato, para não ficar falando assim, nossa, a luz
tem vibração em várias direções. Ao invés de falar isso, a gente fala assim, ó. É a mesma coisa, ó. Isso aqui é uma onda não polarizada. Então, o que é uma onda não polarizada? É uma onda que, originadamente, ela está com várias direções de vibração para gerá-la. Então, quer dizer que isto é uma onda não polarizada. Agora, você já deve ter entendido, então, o que é uma onda polarizada. Se uma onda não polarizada é aquela onda que vibra em várias direções, uma polarizada é aquela que não vibra em várias direções, vibra só em algumas. Então, quando a gente diz que uma onda ela está polarizada, uma moto passou aqui na rua. Quando a gente diz que uma onda ela está polarizada, a gente está tentando dizer assim: ah, essa onda polarizada quer dizer que ela não vibra em várias direções. Só vibra em algumas. Tá, mas tem como a gente pegar uma onda que vibra em várias direções, não polarizada, e transformá-la em uma onda que vibra só em algumas direções? Ou seja, uma onda polarizada? Tem. Para a gente tornar uma onda polarizada, a gente precisa usar o que nós chamamos de filtro polarizador. E aí, quando a gente usa um filtro polarizador, a gente faz o quê? A gente deixa uma onda polarizada. Ou seja, a gente faz a onda vibrar só por algumas direções. Tá, mas professor, me explica esse trem aí. Com certeza, presta muita atenção. Vamos imaginar, de novo, que a gente vai pegar uma lanterna. Olha o desenho da lanterna, como é que ficou bonito. E ela disparou um raio de luz. Ela, digamos, que emita uma luz não polarizada. Ou seja, está vibrando em várias direções. Tá? Então, ela está não polarizada. Agora, a gente vai colocar o tal do filtro polarizador bem aqui, ó. É uma película, é um vidro, tá? É uma coisa que recebeu um tratamento químico, é tipo uma lente de óculos antirreflexo. Isso é um filtro que a gente chama de filtro polarizador. Ou seja, depois que a luz passar por ele, essa luz ela vai acabar virando polarizada. Ah, então esse cara aí, ó, ele faz com que a luz, depois que passa por ele, saia polarizada. Por exemplo, ele pode ser um filtro polarizador horizontal. E lembrem-se, o nome do filtro diz o que ele deixa passar. É igual, por exemplo, no dia a dia, ó. A Ana falou que na casa dela ela tem um filtro de água. O que o filtro de água deixa passar? Água. O que não for água, ele retém. Ah, a Bruna falou que na casa dela ela tem um ar-condicionado que tem um filtro de ar. O que um filtro de ar deixa passar? Ar. O que não for ar, ele bloqueia. Pelo menos é o que a gente quer. Então, quando eu digo que eu tenho um filtro polarizador horizontal, eu estou te dizendo o que ele vai deixar passar. Ele vai deixar passar a luz com vibração
horizontal. E se fosse um filtro polarizador vertical, o que ele ia deixar passar? Foi uma pergunta. Só as ondas que vibram na vertical, né, Bruna? Perfeito, perfeito. Então, o nome do filtro te diz o que ele deixa passar. Olha que bacana. E aí, convido vocês para a gente resolver esta questão bem aqui, ó. Questãozinha do Enem. Depois eu falo dessa figura do reloginho aí do lado. Olha a questão do exemplo 17. Nas rodovias, é comum motoristas terem a visão ofuscada ao receberem a luz refletida na água empoçada no asfalto. Sabe-se que essa luz adquire polarização horizontal. Para solucionar esse problema, há a possibilidade de o motorista utilizar óculos de lentes constituídas por filtros polarizadores. As linhas nas lentes dos óculos representam o eixo de polarização dessas lentes. Quais são as lentes que solucionam o problema descrito? Então, deixa eu ver se eu entendi. Ó, vou destacar no texto. É comum os motoristas terem a visão ofuscada ao receberem luz refletida na água do asfalto. Ah, tá, é verdade. O cara tá lá dirigindo o carro, legal? Você lembra? Aham. O cara tá lá dirigindo o carro, e aí esse caboclo lá dirigindo esse carro, ele chega lá e vê o reflexo da luz na água do asfalto. Nossa, aquilo deve incomodar, né? Aquilo deve incomodar, né? O reflexo da água do asfalto batendo no zóio do caboclo. Aí a questão fala: para solucionar esse problema, há a possibilidade do motorista utilizar lentes constituídas por filtros polarizadores. E entendi que a questão está falando de polarização. Aí ele está falando, ó, as linhas nas lentes dos óculos, nas alternativas, representa o eixo de polarização. Legal. Tá. Ah, então, por exemplo, entendi. Ó, na letra A, ele está mostrando que as lentes são filtros verticais. Na letra B, está mostrando que as lentes são filtros diagonais. Na letra C, ele está mostrando que uma lente é filtro horizontal e a outra lente é um filtro vertical. Legal? Ah, ô Ana, quando ele falou o negócio do eixo, ele só quis dizer assim, ó, tá olhando as linhas nas lentes? Pois é, você vai usar elas para entender se é um polarizador horizontal ou vertical. Por isso que quando a gente olha para todas as alternativas, ó, letra A, a gente ainda não está resolvendo a questão, a gente está interpretando ainda, tá, gente? Ó, eu só estou vendo linhas nas duas lentes que são no eixo vertical. Isso quer dizer que a letra A está falando de um óculos que é um filtro vertical. Já na letra B, eu estou vendo as linhas nas lentes que está na diagonal. Então, quer dizer que a letra B está mostrando uma alternativa que são óculos com filtros diagonais. Na letra C, ele está me mostrando que uma lente é um filtro vertical, pelo eixo, as linhas indicam o eixo de polarização, e no olho de lá, né, no outro olho, olho esquerdo, ele está indicando o filtro como horizontal. Entendeu a jogada, Ana? O que ele quis dizer com esse negócio dos eixos? Perfeito. Aí, ó, repara que a letra E não está mostrando eixo nenhum, né? Nada, né? A letra D está mostrando filtro polarizador horizontal. Aí agora vamos resolver o comando. Tá, olha que legal. Ele disse aqui em cima que sabe-se que a luz, quando ela bate lá na água do asfalto, ela adquire polarização horizontal. Ou seja, aí vou fazer um desenho para tentar entender. Deixa eu ver se tem espaço aqui para desenhar. Ó, aqui está a água do asfalto.
Aqui está o Sol. Aí a luz que vem do Sol bate na água e virou o reflexo que vai para o olho da pessoa. Só que essa luz, ela está polarizada, esse reflexo, o texto que falou, está polarizado horizontalmente, vou chamar de H. E aí, o nosso objetivo é barrar esse reflexo. Eu quero uma lente anti-reflexo. Eu quero eliminar esse reflexo. Então, para eliminar esse reflexo, eu tenho que evitar. Para eliminar esse reflexo, eu tenho que evitar, eu tenho que eliminar essa luz. E aí a questão que é que eu escolha qual é o melhor óculos que eu tenho que usar para eliminar essa luz. Então, eu vou por tentativa e erro. Hein? Eu vou por tentativa e erro. Hein? Presta atenção. A luz que vem da poça de água, vou desenhar assim, ó. Ela está polarizada na horizontal. Vamos usar um filtro que seja horizontal? Não, né, Bruna? Mas por que não, Bruna? Porque a lógica não é, o nosso objetivo não é eliminar essa luz, esse reflexo. Se eu usar um filtro horizontal, que tipo de luz vai passar? A horizontal. Porque um filtro horizontal deixa passar o quê? Coisa horizontal. O nome do filtro diz o que ele deixa passar. Um filtro horizontal deixa passar o quê? Luz horizontal. E eu quero que essa luz passe. Não, eu quero eliminar ela. Eu quero tirar ela da minha vida. Essa bosta tá atrapalhando os caminhoneiros lá no asfalto, tipo isso. Então, eu não posso usar um filtro horizontal, senão não vou conseguir meu objetivo. Então, já sei que não é um filtro horizontal. Vamos ver se ia dar certo com um filtro na vertical? O que um filtro vertical deixa passar? O que um filtro vertical deixa passar? Luz na vertical, né, Ana? O nome do filtro diz o que ele deixa passar. Só que tem luz vertical para ele deixar passar? Nesse exemplo tem? Tem luz vertical para ele deixar passar? Sim ou não? Boa. Ô, Ana, perfeito. Com isso, né, a gente já pode eliminar C, D e a E. A E a gente podia eliminar, né, sem grande esforço. Agora, olha só. E aí agora a gente mata a charada, né, Ana? Por quê? Se o meu objetivo é eliminar a horizontal, então o filtro que eu tenho que usar é vertical, porque vertical só deixa passar vertical. O resto, ele não deixa passar. Então, o filtro vertical, ele não deixa passar luz horizontal. Ele não deixa passar luz horizontal. Então, ele vai barrar esse reflexo, que era o nosso objetivo desde o começo. Por isso que a gente vai marcar o gabarito, letra A. Poderia, poderia.
Aí, eu vou dizer uma coisa para vocês, Ana. Até hoje o Enem cobrou 2 questões sobre polarização. E as 2 eram assim, das 2, essa era a mais difícil. Mais interpretativa, mais maldosa, sabe? Agora a outra era muito fácil, eu vou te dar o bizu para resolver agora qual era a outra. Mas antes, ó, deixa eu só te explicar o que que tem aqui, ó. Ah, boa pergunta, Ana. Por que não podia ser na diagonal? Porque diagonal é a junção de 2 direções. Diagonal, vou até pegar aqui na figura, ó. Quando a gente fala que uma coisa está na diagonal, a gente pode dizer que essa coisa ela tem contribuição horizontal e vertical. Tanto que quando a gente fala de vetor, quando a gente tem um vetor que ele está na diagonal, a gente tem o hábito de transformá-lo em horizontal e vertical, fazendo o que a gente chama de decomposição. E aí, no final da história, quando a gente faz a análise de alguma coisa diagonal, eu posso interpretar assim: ah, se uma coisa está na diagonal, quer dizer então que ela é formada por 2 direções, horizontal e vertical. Então, se a gente, por exemplo, coloca aqui um filtro diagonal, esse filtro ia, de fato, barrar a direção horizontal, mas também barraria as outras direções. A que vem do Sol, por exemplo. Então, a pessoa usando um óculos desse, ela não ia só impedir a passagem do reflexo, ela ia impedir também a passagem da luz do Sol. Ou seja, ela não ia ver nada. Porque é exatamente isso que acontece com essa figura aqui, Ana. Ó. Esse aqui é um relógio antigo, tá? Apesar de ser uma fotozinha de animação e tal, mas é verdade, ó. Isso aqui é um relógio antigo. Esse relógio, a tela dele tinha um vidro. E esse vidro que eu destaquei aí agora, ele era um filtro polarizador. Na hora de construir, os fabricantes do relógio colocavam esse filtro. E aí, se você pegasse um outro filtro e colocasse em cima dele, você poderia transformar esse filtro em um polarizador. E aí você bloqueava a passagem da luz do relógio. Então, por exemplo, a tela do relógio, nessa figura, está operando como filtro vertical. E aí, quando você coloca essa rodinha aqui em cima, ela, na segunda imagem, ela está como um filtro horizontal. Ou seja, você viu que você juntou, sobrepôs um filtro vertical junto com um filtro horizontal? É como se você tivesse feito um filtro diagonal. Ou seja, o que você acabou barrando? Você acabou barrando a passagem de toda a luz emitida pelo relógio. Ó. Antes você via. Mas aí, quando eu peguei esse filtro e antes ele estava assim, quase que um filtro na vertical, na horizontal, perdão. Ops. Antes ele estava aqui quase que um filtro na vertical. Aí quando eu girei ele, ó, eu girei ele, eu transformei ele em um filtro horizontal. E aí quando a gente transforma ele em um filtro horizontal, em cima de um vertical, é como se os dois juntos gerassem diagonal. E diagonal não deixaria luz nenhuma passar. Legal, né? Isso é legal pra caramba, velho. Isso é legal pra caramba. Show de bola, amiga Ana. Gente, só para finalizar, conforme a gente havia previsto, eu falei que era só teoria, bem tranquilinho, excelente para uma tarde de sexta friozinho, né? Olha que delícia. Então, a nossa brincadeira é, gente, um dos fenômenos mais interessantes que tem. Esse é muito legal, velho.
Esse é um dos fenômenos mais interessantes que tem. E, de novo, até hoje, o Enem só cobrou a parte teórica. Até hoje, o Enem só explorou a teoria do fenômeno. Beleza? Até hoje. Talvez mude isso a partir desse ano, né? Nunca se sabe. Tô brincando, gente. Não tem nem como ele cobrar, porque a parte matemática disso é ensino superior. Então, olha só. Todos os sistemas físicos, eu quero dizer todas as coisas. Há uma porta, uma janela, há um vidro, uma taça de cristal, caiu ano passado, espero que vocês lembrem. Há uma pessoa, as moléculas de água, tudo, 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 tudo. A gente costuma dizer que tem uma frequência natural de vibração. Professor, não entendi. Então, deixa eu te contar. Galera, uns 10 minutinhos a gente acaba, tá bom? Dá mais um gásinho aí pro titio. Ó, queria que vocês imaginassem, então, um pedaço de vidro. O vidro, ele tem átomos. E esses átomos, né? Eu sei que não é uma aula de química, mas você sabe que os átomos, basicamente, têm um núcleo e em volta tem os elétrons orbitando. Eu posso dizer que os átomos que constituem o vidro, pelo fato de ter elétrons orbitando, ele tem um certo grau de agitação. Ele faz uma certa dança, que é natural. Isso é natural. Tudo que tem átomos tem essa dança natural. Tudo, tudo. Sem exceção, até o nosso corpo. Até coisas minúsculas. Moléculas de água. Moléculas de... Se a gente olhar os átomos dela, elas têm um grau de agitação natural. Então, a gente costuma dizer que todos os elementos eles têm um grau natural de agitação. Todos os sistemas físicos, ou seja, todas as coisas, possuem uma frequência, um ritmo natural dessa dança. Aí, se por um acaso a gente conseguir emitir uma onda, né? Se a gente conseguir emitir onda coincidentemente com a mesma frequência dessa dança dos átomos do vidro, quando a gente emitir essa onda com a mesma frequência dessa dança dos átomos do vidro, os átomos do vidro começam a dançar mais, começam a vibrar mais. E aí esse vidro começa a vibrar mais. E se eu continuar dando energia, dando energia, dando energia, ele vai vibrar mais e mais e mais. E essa vibração mais e mais e mais pode gerar o que a gente chama de colapso, que é fazer o vidro quebrar. E vale lembrar que essa coisa de emitir onda não tem nada a ver com o volume. Tipo, eu estou falando aí em um tom muito, muito, muito forte, gritando. Tem nada a ver com isso. Tem a ver com a frequência. Tanto que, talvez você já ouviu, a ideia de que pessoas que cantam ópera, elas emitem notas musicais com frequências específicas. Tem nada a ver com o fato de elas estar gritando ou não. E essas notas musicais com frequências específicas acabam provocando a ruptura de taças de cristal, que foi o que aconteceu com o Enem. Eu botei no rotina, droga. Droga não, que bom. Que foi o que aconteceu no Enem do ano passado. Legal? Que tinha uma questão que tinha a Mônica, da turma da Mônica, em uma lanchonete, e aí ela estava gritando, e aí fazia um monte de vidro quebrar. E aí a questão perguntava assim, o que está acontecendo na Tirena não tem a ver com ela gritar não, hein? Tem a ver com outra coisa. Aí ele perguntou, com o quê? E
o nome do fenômeno que está acontecendo, qual é? E aí, nessa situação, a gente tinha que saber que era a frequência e não o volume da voz da Mônica, e o nome do fenômeno era a ressonância. Vocês vão ver na rotina, tá? Ó, como não teve rotina essa semana porque a gente não teve aula segunda, eu vou botar a rotina hoje, sábado e domingo, tá bom? 3 dias, né? Hoje, sábado e domingo. Aí, continuando. Então, a nível... Gente, a nível... Ah, galera, não esquece do simulado não, hein? Eu vou entrar amanhã para olhar quem fez e quem não fez, hein? Estamos de olho, hein? Aí, voltando. Bruna se entrega, né, Bruna? Bruna se entrega. Ai, ai. Ó, então eu vou olhar domingo, tá? Vou olhar domingo à noite, tá bom? Para não pegar ninguém no flagrante. Aí, é o seguinte. Tá de boa, Zana, tá tranquilo. Só tô dando alerta mesmo. Vai ficar lá disponível até vocês precisarem. Beleza, de boas. Perfeito. Aí, meus amigos, eu quero que vocês lembrem o seguinte: o que você precisa saber sobre a ressonância, sobre as provas? Reconhecer o fenômeno. Quando é ressonância? E é fácil. Quando ele fala que alguma coisa, objeto, taça de cristal, garrafa, pedaço de vidro, quando algum objeto ganha energia devido à frequência de uma onda. É ressonância. Beleza? Outra coisa que você precisa saber é reconhecer que é a frequência que afeta a ressonância. E aí, ó, a gente chega em um caso muito famoso que aconteceu nos anos 40. Tá até falando aqui, na década de 40. Uma ponte em uma cidade dos Estados Unidos chamada Tacoma, tá? Eu vou mandar o vídeo lá no grupo do WhatsApp daqui a pouco. O vídeo se chama, né, Ponte de Tacoma. E aí, a ponte, ela começou a vibrar. E ela começou a vibrar por conta da ação do vento. Nossa, o vento estava mó forte, né? Era um temporal, era um furacão. Não era. É porque o vento soprou em um ritmo que é uma em 1 bilhão, mas acertou. O ritmo do vento coincidiu com o ritmo dos materiais que constituem a ponte. E aí, essa ponte começou a vibrar junto com o vento. E aí o vento continuava, a ponte vibrava, o vento continuava, a ponte... Ficou uns 40 minutos. Depois disso, galera, ó, a ponte quebrou. Esse episódio é um episódio muito ilustrado em questões, muito mesmo, que fala sobre a ressonância. Aí, ó, peguei uma questão do Enem, não é um relato da ponte de Tacoma. Inclusive, o Enem nunca cobrou sobre ponte de Tacoma, tá na hora. Então, vamos ficar de olho. Ó, só 2 questões a gente encerra a aula de hoje, tá? Vou mandar o vídeo antes, vai ficar assim, caraca, isso é verdade? É verdade. Ó, que cobra esse ano. Amém. Vários vestibulares já cobraram. Falta só o Enem cobrar. Talvez seja uma deixa. Ó, exemplo 18. Ao sintonizarmos uma estação de rádio ou um canal de TV em um aparelho, estamos alterando algumas características elétricas do circuito receptor. Das inúmeras ondas eletromagnéticas que chegam simultaneamente ao receptor, somente... Opa, isso é bom, hein? Ó, somente aquelas que oscilam com determinada frequência resultarão em máxima absorção de energia pelo aparelho. O aparelho, a coisa, o sistema físico vai receber energia devido à frequência da onda. O fenômeno descrito é... Bom, não é difração. Difração tem a ver com contornar obstáculo. Não é refração. Refração tem a ver com mudar de meio. A gente ainda não estudou interferência. Interferência é quando você junta ondas. É o tema da próxima aula. Polarização é quando a gente consegue usar filtros de onda. E essa filtragem não é para barrar
ondas, é para barrar direção de vibração de ondas. Então, se o texto falou que tem a ver com frequência e absorver, ganhar energia devido à frequência, o gabarito só pode ser a letra E, ressonância. E para finalizar, aí uma questão mais antiguinha do Enem, ele cobrou esse conhecimento que eu vou descrever aqui, ó. Gente, o Enem nunca cobrou fórmula disso, pode ficar tranquilo. Mas eu só quero que você saiba que ela existe, tá? Quando a gente descobre a frequência que os objetos gostam de vibrar, por exemplo, os átomos de vidro gostam de vibrar em uma frequência. Qual? O ser humano já descobriu qual é. E tem fórmulas para determinar isso. As moléculas de água gostam de dançar, vibrar em uma frequência. E a gente tem já o conhecimento desta frequência. Tudo isso foi obtido através de uma fórmula. Agora, quando a gente fala de um pêndulo é aquele bichinho, né? Que é formado basicamente por uma corda presa a uma bolinha. A gente também conhece a fórmula do pêndulo. A frequência que o pêndulo gosta de vibrar é determinada por essa equação horrorosa. 1 sobre 2π, na raiz quadrada temos o G e esse L. Agora, o que eu preciso que você observe? Que 1 é uma constante, não muda. 2π é uma constante, não muda. G é uma constante, que é a gravidade, não muda. O que varia de pêndulo para pêndulo é esse L, que é o comprimento do pêndulo, é o tamanho da cordinha que está amarrando o pêndulo no teto. E aí, a gente encontra, então, situações como essa, ó. Imagina que nós temos vários pêndulos. Pêndulo número 1, vou escrever aqui, né? Pêndulo número 1, pêndulo número 2, número 3, número 4 e número 5. Esses pêndulos, se você observar comigo, a gente só tem 2 que têm cordas do mesmo comprimento, que é o pêndulo número 1, corda 20 centímetros, e é o pêndulo número 3, corda também 20 centímetros. Então, se a gente conseguir fazer o pêndulo 3 oscilar, ele vai obrigar o pêndulo 1 a oscilar também. Por quê? Porque se eles têm cordas, vou apagar essa bagunça aqui. Se eles têm cordas de comprimentos diferentes, iguais, eles terão frequências de vibrações iguais. Ou seja, se um deles vibrar, o outro vai acabar vibrando junto. Se um deles vibrar, o outro vai acabar vibrando junto. Foi isso que eu quis dizer. E aí, o Enem cobrou isso em 2019, esse conhecimento. Durante uma aula experimental de física, os estudantes construíram um sistema ressonante. Aí está falando de ressonância, nem tenha dúvidas, né? Com pêndulos simples. As características de cada pêndulo são apresentadas no quadro. Inicialmente, os estudantes colocaram apenas pêndulos o pêndulo A para vibrar. Então, o único pêndulo que estava vibrando era o A, que tem cordinha de comprimento L. Quais pêndulos, além desse, passaram também a oscilar? Então, o pêndulo A vibrou, que tinha comprimento L. Quais outros pêndulos também vibrariam junto com ele? O que você responderia? Letra D. 1 e 5. Perfeito, Bruna. Afinal de contas, né? O que a gente tem que identificar, independente da massa,
Não importa a massa, a equação que eu te mostrei não tinha nada a ver com massa. O que faz o pêndulo A vibrar é o comprimento. E quem tem o mesmo comprimento com ele? O pêndulo 1 e o pêndulo 5. Ou seja, gabarito, letra D. Legal? Eu falei que a aula era suave, velho. Muito boinhas, né? Tomara que caia 3 questões esse ano, uma de cada um dos temas que a gente abordou hoje, que é muito tranquilinho. É muito de boas. Galera, eu vou agora já preparar a rotina para liberar ela para vocês para agora, tá bom? Pode ser? Aproveitar, né, Bruna? Que já tá aqui, né? Hoje, sexta-feira, ninguém vai. Tá frio mesmo para sair de casa, então por que não fazer dever de física? Não é isso? Sacanagem. Ô, gente, então a gente encerra por aqui, tá? Eu vou liberar, assim que eu liberar as rotinas lá, eu já aviso para vocês no grupo, beleza? E já vou disponibilizar a aula daqui a pouco, tá bom? Valeu, gente. Fiquem com Deus, tá? Até segunda, se Deus quiser, tudo normal. Vou mandar agora o vídeo antes de preparar a rotina. Boa noite. Até segunda com aula normal, tá, gente? Se Deus assim nos der a graça. Valeu, com Deus.